queria convidar aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa também, a abrirem a Bíblia no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 1, vamos ler até o versículo 14. Livro do profeta Joel, capítulo 1, até o versículo 14. Diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque ele está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Amém. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem que iremos ouvir, porque é o nosso desejo, meu Deus, ouvir a tua voz. Ouvir, meu Deus, para que a nossa fé seja fortalecida, acrescentada. Assim clamamos ao Senhor. Não queremos, meu Deus, ouvir doutrinas humanas, mas a tua voz, Pai. A tua voz que nos edifica através do Espírito Santo, que nos convence, meu Deus, está em nós, trata conosco, meu Deus, e nos incomoda. Que esse Espírito Santo nessa noite jogue por terra toda a distração que até mesmo em casa nos tira, meu Deus, nos tira a atenção, os barulhos, meu Deus, às vezes as coisas que acontecem. Pai, que o teu povo possa, como um só nessa noite, ouvir a tua voz. Nós que estamos aqui também queremos ouvir a tua voz, meu Deus, para sermos edificados por ela. Se entrego a minha vida nas tuas mãos, que o Senhor me use como teu instrumento. Assim oramos, Pai, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, Joel, um profeta de Deus, cujo nome significa Jeová é Deus, filho de Petuel, cujo nome significa visão de Deus. É o que se sabe sobre esse homem, profeta. Você ouviu aqui no domingo à noite a mensagem falando do profeta Eliseu, não é? Homens que foram escolhidos por Deus para levarem aos outros a palavra dele, a palavra de Deus. Deus não falava a qualquer um, mas falava através dos profetas que ele levantava. E Joel é mais um deles, mais um homem que se sabe muito pouco, apenas isso que diz a Bíblia a respeito dele.
Joel, filho de Petuel. E a discussão entre se ele é um ser simbólico ou um ser histórico, porque não há informação a respeito dele, né? E aí começa-se a pensar que Joel, por ter o significado de Jeová é Deus, filho de Petuel, visão de Deus, seria apenas um símbolo para trazer essa mensagem, mas não necessariamente um homem, um profeta. Então, existem as visões do ser histórico, Joel, e existem as visões de ser um ser simbólico. Mas eu gosto porque a Bíblia, como nós já ensinamos aqui várias vezes, a Bíblia se prova por si mesma. Ela explica, né, as dúvidas por si mesma. E há uma passagem no livro de Atos que para mim elimina qualquer tipo de dúvida. Atos capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Veja que essa discussão se encerra com esse discurso de Pedro. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima da terra, em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que a discussão se encerra quando Pedro diz, né, no evento de Pentecostes, onde o Espírito desce sobre as pessoas que estavam ali reunidas e começam a falar em línguas, né, há aquele ruído como um vento impetuoso, e aí Pedro discursa a esse respeito, e ele diz que o que aconteceu é que havia a profecia de Joel. Então o que ele havia dito, profeta Joel, para mim elimina toda dúvida com relação a um ser simbólico ou a um ser histórico. Joel de fato existiu, um profeta que aqui usa uma catástrofe real e natural para falar de coisas espirituais. Também há discussão de que esses gafanhotos que a gente lê aqui seriam nações, seriam os egípcios, seriam os assírios, seriam os gregos, seriam os romanos, né? Não seria um gafanhoto mesmo, mas seria uma alusão às nações que iriam assolar Israel. Mas também há um consenso de que, de fato, foi uma catástrofe natural, real, de fato aconteceu. Gafanhotos foram ali naquele momento e fizeram uma catástrofe, como você leu aqui comigo, houve de fato uma catástrofe. E ele utiliza, então, com esse desastre natural, o que nós chamamos na interpretação de símile, uma semelhança. Ele faz uma semelhança entre um desastre natural com o dia do Senhor, como você leu comigo aqui em Atos 2, quando Pedro diz, porque o contexto até o capítulo 2, até o capítulo 1 todo, fala sobre esse desastre natural. Mas quando entra no capítulo 2, ele começa a fazer o paralelo com o dia do Senhor. E usando nessa figura de linguagem, ele ensinou que era momento de clamar, de se chegar a Deus, como nós vamos ver aqui, é um momento de buscar fortalecimento. E eu acredito, irmãos, que essa palavra, para nós, para o dia de hoje, ela é muito significativa, porque nós também sabemos que o dia do Senhor está chegando, não é? Estamos vendo os sinais, o início das dores, estamos vendo todas essas coisas.
E nós sabemos também que é um momento de clamar a Deus. Sabemos que é um momento de se chegar a Deus, de buscar fortalecimento. Irmãos, o que eu disse aqui antes da mensagem é um sinal notório da fraqueza, não é? De que muitos não estão aproveitando esse momento para se fortalecer, para clamar. Ao percebermos que tem poucas pessoas acompanhando o culto através da sua casa, há poucas pessoas acompanhando o culto aqui conosco. Nós estamos há um tempo já, um mês aí, separados. Será que está havendo fortalecimento da maioria dos irmãos, pelo menos? Ou será que uma minoria só está se mantendo firme, forte, buscando se aproximar de Deus, clamando, buscando fortalecimento? Será que isso está acontecendo? Ou será que é um momento em que muitos irmãos estão enfraquecendo na fé? Isso pode acontecer. Então, para nós, é um ensino real, atual. E eu vejo aqui, nessa mensagem, Joel, que há uma oportunidade para arrependimento. Quando nós passamos por essas dificuldades, há oportunidades de sair fortalecido na fé, de ter experiências com Deus, de se chegar mais a Deus, de clamar mais. Isso é o que eu vejo, e hoje nós temos essa oportunidade, uma oportunidade de clamar pelo arrependimento, como Joel também fez, usando um desastre natural, trazendo uma mensagem ao povo que era necessário se aproximar. E tudo o que foi dito aqui aos sacerdotes, vocês leram comigo, que em várias passagens ele diz aos sacerdotes, né? Enlutai-vos, sacerdotes, clamai, cingivos de pano de saco, sacerdotes chorando, sacerdotes clamando, conclamando as pessoas, promulgando um santo jejum. Irmãos, tudo isso que ele diz aos sacerdotes, isso se encaixa para nós hoje. É isso que a Bíblia diz no Novo Testamento a nosso respeito. Nós somos sacerdotes e nós hoje também somos profetas de Deus. Nós também clamamos, falamos da palavra de Deus. Então, tudo isso que foi dito aos sacerdotes vale para nós, porque você é um sacerdote. Você tem a incumbência, não é, de promulgar esse jejum. Nós vamos ver aqui o que isso significa. Você tem essa função, né, essa obrigação também recai sobre você. As pessoas nesse momento, elas ficam assim, meio que acomodadas, né? Assim, não, nesse momento quem tem que ralar é o pastor. Ele é que tem que, né, deixa ele lá se expondo ao vírus. Uma vez aí eu estava vendo um jornal, né, na Itália, aquele monte de caixões lá, e o padre lá, né, jogando o negócio no meio dos caixões lá. E as pessoas devem achar, não, o padre é que tem que fazer isso mesmo, deixa ele. Eu não. Isso é função dele, do sacerdote. E aí as pessoas ficam assim, não, isso aí hoje, de clamar, de buscar, isso aí agora é função dos pastores lá, dos diáconos. Engano seu, irmãos, porque você é um sacerdote também, e essa responsabilidade também recai sobre você. Estamos todos juntos. Então vamos aprender aqui o que Joel fala e que nós podemos aprender para o nosso contexto de hoje. Primeiro é a catástrofe natural, como eu disse. No capítulo 1 ele fala sobre uma catástrofe real que de fato aconteceu. O objetivo dessa semelhança que ele usa, essa comparação, é profético, sim, é espiritual. Ele está falando de um dia no futuro, um dia, o dia do Senhor que ainda acontecerá. Mas ele se concentra no aspecto espiritual. Muitos irmãos, vocês já devem ter ouvido essa mensagem, a passagem dos gafanhotos, já devem ter ouvido pastores tentando apavorar os membros da igreja. Se você não der o dízimo e a oferta, o gafanhoto, o devorador, o migrador, o cortador vai
acabar com tudo, vai assolar com a sua vida, porque olha aqui, não tinha mais libação, não tinha mais oferta de manjares, acabou tudo, e metem um pavor na igreja, né, fazendo menção ao gafanhoto para arrecadar dízimos e ofertas. Ou também os da prosperidade usam a parte do capítulo 3, né, em que Deus dá a promessa de restauração, pregando, né, que Deus vai restaurar, o Senhor vai restaurar tudo, vai restaurar isso. Aí tem uma música, né, eu quero de volta o que é meu Deus, restaura, que não sei o quê. Aproveitando os textos, mas tirando do contexto. Porque o que Joel diz é profético a respeito do dia do Senhor, e ele não se concentra nas coisas materiais, como muitos por aí tiram esse texto para pregar assim. Porque eram dias de necessidade de reavivamento espiritual. Era um contexto de carência espiritual. Muitos acreditam que essa carta, o livro de Joel, foi escrito após o exílio da Babilônia, né? Então, havia a necessidade de reavivamento espiritual. Você conhece, já ouviu também em outras mensagens, que o povo se voltava contra Deus, adorava outros deuses, se misturava, né, e adorava os deuses dos povos vizinhos. Era um momento de reavivamento, havia uma necessidade de reavivamento espiritual. E hoje também não é diferente. Talvez mais ainda hoje. Hoje nós também precisamos de um reavivamento espiritual. Precisamos que as pessoas se fortaleçam, porque a volta de Cristo é iminente. É necessário que as pessoas ouçam a mensagem da salvação, porque Jesus está voltando, e hoje nós também vivemos com a mesma necessidade. E o retrato que Joel coloca aqui, irmãos, é apocalíptico. Não sei se você já leu o livro desse profeta, mas do versículo 5 ao 12 que nós lemos, olha só, vamos relembrar aqui. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Veja o cenário que Joel coloca aqui, da devastação natural. De fato, acabou com toda a terra. De fato, não teve mais cereal, não teve mais a vide, né? Ou seja, cortou o mantimento das pessoas, não havia mais a oliveira, não havia mais o azeite, não havia mais frutas, não havia palmeira, macieira, todas as árvores secaram, o campo ficou assolado. Então, irmãos, tirou o alimento, tirou o sustento, tirou também como eles adoravam, acabou atrapalhando, né, a liturgia, como os sacerdotes precisavam das ofertas de manjares e da libação também, que era usado com o suco da uva. Tudo isso foi cortado. A adoração ao Senhor, o sustento, o trabalho, tudo isso foi cortado. Então o retrato é apocalíptico. No versículo 13, como nós lemos, cingivos de pano de saco e lamentais, sacerdotes.
Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Veja a mensagem de Joel, porque aqui ele está se dirigindo aos sacerdotes. Uma conclamação, vamos dizer assim, aos ministros, para uma tristeza profunda, né, para um lamento. Passar a noite vestida de pano de saco era uma representação de uma profunda tristeza. É assim que Joel diz que os ministros, os sacerdotes, deveriam estar, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Ora, a adoração, né, os sacrifícios, as ofertas, tudo isso não pôde ser feito. Então era motivo de tristeza. E aí, irmãos, hoje, trazendo para o nosso contexto atual, se tudo isso é para nós, será que nós estamos assim também? Será que nós estamos lamentando com uma tristeza profunda de ver essa situação atual, de temer um esfriamento espiritual, de também temermos pelo sustento dos irmãos, porque também estamos preocupados, né, com os empregos, com as empresas dos irmãos. Tudo isso também se encaixa muito nesse contexto, porque também é motivo de tristeza para a igreja. O sustento foi tirado e a adoração também foi prejudicada. Não cortada a oferta de manjares e libação. As pessoas podem pensar, pastor está preocupado com o dízimo e com a oferta. Não, irmãos, não estou preocupado com isso, porque Deus é quem sustenta a obra. Mas a preocupação dos ministros e dos sacerdotes, e aí você tem que se encaixar, é com a adoração a Deus. Como é que isso está? Isso está te incomodando? Você está nesse momento aí, nesse estado de profunda tristeza? Ou você, não estou nem aí, não vou à igreja, mas tem as lives, né? Tem pastor fulano está gravando, Beltrano, tem um monte de pastor aí, eu consigo ouvir a palavra em casa. Irmãos, mas e a adoração ao Senhor? Será que isso não traz um incômodo no seu coração? É essa a mensagem que Joel coloca para aquele povo, porque muito pior, acredito eu, do que perdermos, né, a terra, a produção, a economia, muito pior do que tudo isso, é perder a adoração. É perder, né, e perceber que há esse esfriamento espiritual se abatendo sobre a igreja. Eu acredito que isso é muito pior. Porque Deus é o Deus que dá todas essas coisas. Não foi isso que Jesus disse? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, essas coisas vos serão acrescentadas. O sustento e o que vestir. Então eu não posso colocar na frente a minha preocupação do comer e vestir do que da adoração de Deus. Eu não posso colocar a minha preocupação na frente. Para mim é mais importante esse aspecto. Então os sacerdotes, os ministros de Deus, que mais uma vez eu friso, você e eu estamos juntos nessa. Não é apenas uma responsabilidade de pastor Manuel, pastor Maurício, pastor Paulo. Falar nisso, pastor Paulo está bem, tá? Também lembrar aos irmãos do nosso amado pastor Paulo, que deve estar nos ouvindo. Mas não é apenas uma responsabilidade só. Deixa eles chorarem, deixa eles uivarem. Imagina os 3 pastores aqui, vestidos de pano de saco, uivando e chorando, só nós 3. E o resto da igreja? Vocês não são também corpo de Cristo? Vocês também não são sacerdotes? Claro que são, irmãos. Então tem que haver em nós todos essa tristeza. Tudo isso tem que estar dentro de nós. A semelhança do que Joel retrata aqui com o que Ezequiel retratou é impressionante. Eu queria ver contigo um pouquinho antes, no livro de Ezequiel, no capítulo 7, do versículo 14 ao 18. Olha só o que Ezequiel diz. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, porque toda a minha ira ardente está sobre a multidão deles.
Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco, e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha, e calva em toda a cabeça. Veja o que Joel diz a respeito do dia do Senhor. Um retrato muito semelhante, né? Fome, peste, destruição, assolação. E ele diz aqui que todos eles, não adianta fugir. Os homens fugindo dos campos, diz aqui, todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Todos os joelhos se tornarão em água. É urinar. É homem. Você já urinou de medo? É isso aqui. O joelho em água é urinar. Fazer nas calças, de tanto medo, de tanto pavor. E não adianta fugir. Haverá horror cobrindo as pessoas, vergonha, tudo isso acontecendo no dia do Senhor. Então, o paralelo que Joel faz com a devastação do gafanhoto, Ezequiel também demonstra, e o dia do Senhor será assim. Será um dia de total destruição. Joel usa essa catástrofe para conclamar uma consagração, uma reunião solene. Essa reunião solene que ele diz aqui, promulgai um santo jejum, né, convocai uma assembleia solene, no versículo 14, uma assembleia solene, irmãos, é um momento em que as pessoas estão reunidas e não fazem trabalho algum, é como se fosse um sábado. Não há trabalho naquele dia, há um ajuntamento solene, há uma congregação para clamar, para restabelecer, para tomar uma atitude espiritual. Isso te lembra alguma coisa, irmãos? Sem nada para fazer, sem trabalho algum para fazer. Irmãos, muitos de nós, nessa quarentena, estão sem nada para fazer, em muito tempo. Eu, graças a Deus, tenho a bênção de estar trabalhando em home office. Tenho meu horário, 8 horas diárias, 1 hora de almoço, normal. Mas depois disso, irmãos, tem dia, ontem então eu estava subindo pelas paredes. Eu peguei roupa, fui pendurar no varal, fui tirar roupa, fui varrer, fui lavar louça. Irmãos, dá uma angústia, um pavor, não é? Tem momentos que você não tem nada para fazer. Mas e aí, irmãos, durante todos esses dias, será que você não faz nada nesse ajuntamento solene? Porque nesse dia eles também não faziam nada, mas tinha que haver uma congregação solene. Tinha que haver ali um santo jejum, buscar a Deus naquele dia. E nós temos vários e vários momentos em casa hoje. E aí é para você meditar, você que está em casa e nós aqui. Será que nesses momentos, né, nessa reunião solene, sem nenhuma obra a ser feita, o que a gente está fazendo? Será que a gente fica lá na Netflix olhando todos os títulos, no Telecine? Esse é no meu caso, tá? Netflix e Telecine. Será que a gente vagueia por todos os canais da TV a cabo? Mas e a reunião solene? E o santo jejum? Não estou dizendo que as pessoas tenham que jejuar, mas o que ele está dizendo aqui é uma atitude espiritual, uma busca espiritual nesse momento. Isso tem que haver, isso tem que ser uma preocupação nossa. É um chamado nosso a essa atitude espiritual. Então, essa reunião solene, como está lá em 2 Crônicas 20, do 1 ao 4, essa era uma reunião que era muitas vezes feita pelos reis quando temiam, não é? Quando temiam a chegada de algum inimigo. Vamos ler segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, do 1 ao 4. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá.
Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Veja, irmãos, não havia um isolamento de que as pessoas não pudessem se congregar, mas nesse ajuntamento solene havia um objetivo: pedir socorro ao Senhor, clamar a Deus, tomar uma atitude espiritual. Josafá teve medo e apregoou um jejum. Olha, vamos buscar a Deus, vamos nos fortalecer, vamos conclamar as pessoas a isso, porque tem uma ameaça se aproximando de nós. E nós então, irmãos, nesse momento, também temos que tomar essa atitude. Em momentos aí na sua casa que você não tem nenhuma obra a ser feita, vai dobrar o joelho, vai orar, vai clamar ao Senhor, vai ler a palavra de Deus. Ah, pastor, eu faço isso exatamente no horário do culto, por isso que o senhor vê um número tão baixo ali. Não cabe, né? Irmãos, eu acredito que Joel está despertando em nós a urgência ao arrependimento e ao clamor ao Senhor. Joel está nos dando a mensagem: arrependam-se, voltem-se para Deus, restaurem as suas vidas espirituais, tomem uma atitude espiritual. Se você que está aí nesse mês, mais frio do que quando você saiu daqui, Joel está dizendo: desperta a urgência de você se reavivar espiritualmente. Busque a Deus, fortaleça-se, ouça a palavra, ore, clame ao Senhor, porque o mal está chegando, os dias são maus e de nós tem que haver essa atitude. Talvez hoje não com gafanhotos, mas com vírus. Irmãos, nós podemos clamar e devemos em qualquer situação. Então hoje nós vivemos um contexto de assolação, vejo eu, muito semelhante ao que Joel retrata. Eu acho muito propício, inteligente da parte dele, ter usado um desastre, uma catástrofe natural, para falar da necessidade de arrependimento e da proximidade do dia do Senhor. O segundo ponto é que o dia do Senhor e essa necessidade de arrependimento ganha similaridade com a devastação que ele fala. No capítulo 2, do versículo 2 ao 3, olha só o que ele diz: agora a respeito do dia do Senhor. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. Veja o que ele fala a respeito do dia do Senhor. Como ganha a semelhança, como fica bastante claro com a devastação do gafanhoto. O dia do Senhor é como um fogo que vai avançando diante de um jardim lindo como o Éden. Mas à frente, atrás, por onde ele já passou, devastação. É exatamente o que Ezequiel retrata lá quando a gente leu. Não tem como se esconder, não tem como fugir. O dia do Senhor será um dia aterrorizante. Os dias que se sucederão serão aterrorizantes. Se você ler lá no Apocalipse, nos capítulos 14, 15, até o 19, você vai ver tudo o que se sucede lá, os selos, as trombetas, os flagelos, tudo isso acontecendo no dia do Senhor. Todos esses eventos que vão culminar na batalha do Vale de Josafá, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, nesse dia, irmãos, não haverá esconderijo, não haverá maneira de fugir. No versículo 11 do capítulo 2,
diz assim: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível, quem o poderá suportar? Lembra dos joelhos em água? Não tem onde se esconder, não tem como se defender, não tem como evitar, não haverá esconderijo. Esses eventos do Apocalipse são de fato aterrorizantes, por isso que eu disse que o cenário era apocalíptico. Mas o que Joel nos diz é que há uma mensagem de esperança em meio a tudo isso. Isso aqui também eu quero que você guarde no seu coração. Não é só ouvir notícias ruins, não é só ouvir desespero, não é só ouvir, né, que o mundo vai acabar, que isso vai piorar e tudo mais. Não é só isso. Há uma mensagem de esperança que Joel nos deixa. Ainda no capítulo 2, nos versículos 12 e 13, é onde ele fala da misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então há uma mensagem de esperança em meio a tudo isso. Joel diz que, mesmo em meio a toda a assolação que os gafanhotos haviam promovido, e mesmo com toda a comparação do dia do Senhor, há uma mensagem de esperança. Porque Deus, Ele não consegue resistir a um coração compungido e contrito. Ele não resiste ao que diz a palavra de Deus. Então, quando há uma conversão verdadeira, como ele diz aqui, com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque é necessário que haja a conversão do coração, não exterior, não apenas, né, de palavras, não apenas de rasgar as vestes como eles faziam, mas verdadeiramente de interior. E aí é um dia de restaurar a adoração, a comunhão, o perdão, enquanto há tempo. É o que ele diz aqui no versículo 15 e 16. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. É um momento então de restaurar a adoração. Veja, congregai o povo, santificai, tocai a trombeta em Sião. Irmãos, a trombeta, né, que é o shofar, que algumas igrejas evangélicas acham que podem tocar isso, que não cabe, porque era um costume judeu. A trombeta, na Bíblia, ela de fato tem um significado muito marcante, porque o som do shofar para eles intimidava, causava pavor. Se você for lá no livro de Deuteronômio, capítulo 19, não lembro onde há ali a aliança, né, no Monte Sinai, o povo ouviu um som de trombeta que eles ficaram aterrorizados. Lembra dessa passagem? Quando o povo ouviu o clangor de trombeta, houve aquele temor, eles ficaram tão apavorados com aquilo, ainda mais vendo, né, os trovões, os relâmpagos, tudo aquilo, eles nem quiseram se aproximar. Falaram, Moisés, vai você, porque eu não vou me aproximar de lá não. Então o tocar a trombeta significava para eles algo de dar bastante atenção, algo para que tenha um temor, né? Era algo que de fato causava um impacto psicológico nas pessoas. Então quando a Bíblia diz aqui, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, quem tem que fazer isso hoje, irmão? Somos nós. Hoje, o que deve incomodar, impactar as pessoas, é a mensagem do Evangelho.
Não é agora a gente pegar aí um sofá e fazer um cursinho e tocar achando que alguém vai se impressionar com isso. Hoje não vão dar a mínima. Mas o que ele diz aqui, cabe para mim e para você. Toca a trombeta em Sião, prega a palavra, pregue, porque Jesus está voltando, e ele diz que se houver essa conversão verdadeira, ele é um Deus misericordioso, compassivo, e se arrepende do mal. Então há a possibilidade de perdão. Então é um momento, não é, de nós clamarmos, todos nós clamarmos a Deus por dias melhores, sim, mas com a adoração restaurada. No versículo 17 do capítulo 2, diz: chorem os sacerdotes, mais uma vez, uivar, né? Chorar, lamentar. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Então, irmãos, é um momento de todos nós clamarmos a Deus, de chorar. Sacerdotes, ministros do Senhor, somos nós, eu e você. É momento de clamar, é momento de orar, é momento de pregar, é momento de se fortalecer, de buscar a Deus, porque o tempo está chegando, está no fim. E Deus pode restaurar a terra assolada. Sim, pode. Deus pode, amanhã, se Ele quiser, como fez, né? Estávamos conversando domingo pela manhã do vírus da gripe espanhola, que não começou na Espanha, tá? Mas estávamos falando do vírus da gripe espanhola que sumiu de uma hora para outra. Eu creio que Deus pode fazer isso amanhã ou agora, se Ele quiser, com o coronavírus. Puf, some. Mas, irmãos, mais importante do que isso, de Deus restaurar a terra, dela voltar a ser verdinha, da macieira voltar, da videira, da oliveira, tudo isso, como eu já disse, mais importante do que tudo isso é restaurar a nossa vida espiritual. Mais importante do que tudo isso é que Ele já providenciou a salvação. Não adianta nós ficarmos focados na restauração da economia, disso, daquilo outro, se nós não olharmos para o âmbito espiritual. Deus já providenciou a salvação. Então, mais importante do que Ele nos livrar das catástrofes, é termos uma vida com Ele. Não disse Jesus de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As pessoas oram, né, e querem que Deus nos livre das catástrofes. Senhor, nos livra dos maremotos, das balas perdidas, dos temporais, das enchentes, dos deslizamentos. Nos livra disso tudo, Senhor. De que adianta Deus te livrar disso tudo, se você não for salvo? De que adianta? Mais importante, então, do que Ele nos livrar das catástrofes, é termos uma vida com Ele. É isso que Joel está dizendo. A sua promessa de restauração, é a promessa dele, porque Ele é fiel. No versículo 18 e 19, ele diz, né, no capítulo 3, se não me engano, né, se é o 18 e 19 do capítulo 2, sim, é do capítulo 2. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Não vos entregarei a vergonha entre as nações. A promessa de Deus é de restauração, porque Ele é fiel. Ele não resiste. Se você, nesse momento, de verdade, clamar a Deus, se nós nos unirmos por uma atitude espiritual, clamar a Deus, Ele pode mudar todo esse cenário. Pode restaurar a terra, sim, pode. Mas mais importante do que isso, é que você restaure sua vida espiritual com Ele. É que você se fortaleça nesse momento. E quanto ao Espírito, que nós lemos lá em Atos 2, o Espírito já foi derramado. Amém? Quando Pedro discursa ali,
o Espírito já havia sido derramado. E quando ele diz, né, que havia sido dito pelo profeta Joel, e eis que nesses dias, esses dias começaram lá. O Espírito foi derramado e esses dias têm durado até hoje. Por quanto tempo mais, irmãos? Não sabemos. Mas o Espírito já foi derramado e eles começaram lá em Pentecostes, no versículo 28 e 29 do capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso já aconteceu. Então, irmãos, quando Joel fala a respeito do dia do Senhor, a proximidade do dia do Senhor, quando ele fala da batalha do vale de Josafá, que nós vimos aqui, que é a batalha do Armagedon, né? Essa palavra Armagedon vem do hebraico e quer dizer Monte Megido. Esse lugar que somente aqui no livro de Joel é que você vê a menção do vale de Josafá. Essa batalha que vai acontecer, todas as forças do mal, todas elas serão vencidas e Satanás aprisionado. É o que ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 3. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então Joel fala do juízo de Deus se aproximando, a batalha do Armagedon, onde ali naquele momento todas as forças do mal serão vencidas e Satanás aprisionado, e aí virá o reino milenar do Senhor. Então a promessa de Deus para o seu povo é de salvação. A promessa é de misericórdia para o seu povo. E isso ele já fez. Jesus já veio, já se entregou, já derramou o seu sangue, já ressuscitou. Isso já aconteceu, o Espírito já foi derramado, está sobre nós, mas nós precisamos agora restaurar a adoração ao Senhor. Fortalecer, tomar uma atitude nesses momentos de escassez, esses momentos difíceis que nós estamos vivendo. A promessa para nós, para o seu povo, é de salvação. Multidões, no versículo 14, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Veja a promessa de Deus, ele será refúgio do seu povo. A promessa de Deus para nós é, no dia do Senhor, de refúgio. A promessa é de salvação. A promessa é de perdão, de misericórdia. Mas, sobretudo, é um momento de clamar ao arrependimento, como Joel fez. E Joel usou, né, mais uma vez, as catástrofes para fazer a semelhança com a urgência do dia do Senhor, com a urgência de salvação. O dia se aproxima, Jesus está voltando e ele está chamando todos ao arrependimento. Talvez você pense assim, mas eu já me rendi a Cristo, eu já sou do Senhor, já sou um salvo. Amém. Mas quem sabe você também não precisa se arrepender de alguma frieza espiritual. Talvez você não precise restaurar a adoração, que tem andado bastante relaxada durante esse período. Será que não é momento também de você se arrepender, de você restaurar, né, a adoração e o seu relacionamento com Deus? Porque há tempo, irmãos.
esses dias há tempo. Então restaure a adoração. Rasgue o seu coração e clame a Deus. Amém? É o momento de nós, povo de Deus, clamarmos ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Vamos subir? Não? Amém. Vamos orar então, irmãos, os irmãos que estão em casa. Vamos orar juntos. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus benigno, é um Deus compassivo, é um Deus paciente, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque muitos de nós, meu Deus, estamos frios espiritualmente. Muitos de nós estamos sendo negligentes, meu Deus, e precisamos ouvir, Pai, da tua palavra, um clamor ao arrependimento e a volta, meu Deus, a volta para restaurar a nossa adoração. Voltar, meu Deus, aquilo que negligenciamos, aquilo que esquecemos. A necessidade, meu Deus, de nos incomodar, Pai, de que essa situação não possa ser normal no âmbito espiritual. Que não haja em nós, meu Deus, um incômodo, uma tristeza, para que possamos restaurar, meu Deus, a adoração. Que nós possamos clamar com tristeza no nosso coração, para que tudo isso passe, tudo isso, meu Deus, acabe, para que o Senhor restaure a terra, para que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre nós. Ah, meu Deus, nós clamamos por todas essas coisas, devemos, como ministros, como sacerdotes do Senhor, é algo, Pai, que cabe a cada um de nós, que todos nós, meu Deus, não somente aqui, mas nos lares também, que nós possamos assumir esse compromisso contigo, meu Deus, de clamar, de buscar, de tomar cuidado, meu Deus, tomar cuidado com a frieza, tomar cuidado, meu Deus, com a negligência, nos arrepender, aproveitar, meu Deus, como Joel fez. As catástrofes naturais, meu Deus, foram muitas vezes e continuarão sendo juízos teus sobre a terra, sobre os homens. Foram assim, meu Deus, os dias de Noé. Foram assim, meu Deus, nos dias do Egito, e todas as pragas, e tudo que aconteceu. Juízos teus, meu Deus, agindo na natureza. Então é momento, Pai, de nós pregarmos mais o Evangelho, clamarmos mais ao Senhor, buscarmos mais ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, tira de todos nós a frieza espiritual. Não nos deixa, meu Deus, cair nesse mal. Assim oramos, Pai, clamando ao Senhor e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.